estamos do outro lado do globo. É um prazer estar aqui convosco e ter a oportunidade de vos falar e de partilhar uma história que faz parte do meu trabalho. Um trabalho em África e especialmente na Nigéria. Eu tive a sorte de aprender sobre o trabalho da CAICID e foi formado pela CAICID e eu estudei estou na Nigéria há 10 anos, na parte oeste da Nigéria. E isso foi onde comecei como padre. E eu tenho a certeza que muitos de vós sabem, conhecem o Boko Haram, que trabalha em África e do mundo do terrorismo. Muitas pessoas perderam a sua vida, e outros perderam famílias e ficaram traumatizadas. Este trauma, estas perdas traduzem em números, em pessoas. E eu sou uma dessas pessoas que tive um impacto muito pessoal pelo trabalho do Boko Haram. Eu fui raptado em 2022 da minha casa. Eles entraram na minha casa à meia-noite e apanharam a mim, a minha irmã, e eles agruparam-nos e levaram-nos 2 dias pelo mato e eu ia descalço, não tinha comida nem água, nada. Quando chegámos ao fim da nossa viagem, havia uma pergunta muito simples. Vocês querem um chá? E que nós tínhamos fome e cansados. E sim, quero chá. E eles começaram a bater-nos. Bateram-nos e bateram-nos tudo com paus, com machetes. Este meu dedo foi removido por causa disso. E eu tinha feridas em todo o meu corpo. E após nos terem puseram correntes nas nossas pernas e mantiveram-nos lá. E ficámos nessa situação horrível, sem comida, sem água. E continuámos lá os 3 dias seguintes. Depois, 2 semanas desse incidente horrível, um deles disse para mim: são as pessoas que vão negociar a minha libertação. E ele queria mostrar-nos a importância deles. Portanto, mostrar-nos quem é que iam matar. E trouxeram a pessoa mais sénior e disseram-lhe: de manhã vieram e perguntaram. Vieram à noite, disseram para sair. They want to kill you. E disseram que eles queriam matar-lhe e que por isso teria de fugir e de contrário, poderia decapitá-lo. E, portanto, à medida que nós nos preparávamos para nos dirigir ao pelotão da morte, eu não estava a andar com as minhas pernas, porque o medo, o trauma, a face da morte à minha frente assustaram-me. E eles disseram-me simplesmente: Padre Kakoma. E eu não percebia o que ele queria dizer, mas na verdade o que eles queriam dizer era: Padre, volte. E normalmente quando nos libertam nesta situação nós não regressamos. E por qualquer razão misteriosa eles pediram para eu regressar. E quando eu regressei, acabei por ver as pessoas que estavam comigo e que já
e que, na verdade, quase estavam mortos. Um deles desmaiou por ver que eu iria a ser morto ou fuzilado mesmo ali, e poderíamos ver, portanto, os cadáveres mesmo ali. E depois de 33 dias de humilhação e sem comida, e nós cheirávamos mal porque não conseguíamos fazer a nossa higiene, não comíamos, e portanto depois de 3 dias, um de nós disse, bom, eles terminaram as negociações e estamos agora livres para voltar para casa. E nessa altura o outro padre que estava comigo tinha uma úlcera péptica e esteve durante 2 semanas privado de comida e por isso cuspia sangue. E, portanto, no dia em que ele foi libertado, foi feita uma pergunta muito simples. Zaka Gafar, e o senhor está a falar em dialeto? Ou seja, será que nos consegue perdoar depois de tudo o que nós o fizemos? E com lágrimas nos olhos e com uma amargura no meu coração, mas com esperança, eu tive a coragem de olhar nos olhos destes raptores, nestes bandidos, e tive a coragem de dizer, e disse intencionalmente, recebi, sim, eu já os perdoei. Eu disse, tenho a certeza? Eu disse, sim, tenho a certeza e digo francamente. E isso acabou por ajudar-me a ser muito positiva em relação a muitas outras coisas. Deu-me uma energia sem limites. E depois destes 3 dias de horror, porque nós conseguimos então ter amor por estas comunidades cristãs e muçulmanas, porque estas comunidades muçulmanas, por exemplo, depois de serem condenadas ou de serem raptadas, elas acabavam, portanto, por ser libertadas. E quando eu fui libertado, tive então tempo de processar a minha experiência do rapto e falei nos centros de mediação que são mediados por 2 líderes religiosos, um cristão e outro muçulmano, que são conhecidos pelo seu empenho nos diálogos de paz. Então nós falámos com várias vítimas que foram raptadas e a seguir libertadas. E portanto esta foi uma das formas que eu encontrei para restituir ao meu país, através da assistência dos ex-raptados. E, portanto, eu lembro-me que, enquanto construtor da paz, uma das coisas que eu queria fazer era, de facto, afastar a minha comunidade da violência. E eu tive um papel muito importante em Nigéria, porque os bandidos disseram-me que nós somos muito ardilosos no sentido de criar um ciclo de violência. Nós conhecemos muito bem aqueles que nos deram os seus detalhes, e, aliás, deram-me os seus nomes. E, por isso, perguntou-me, será que tem alguém com quem esteja zangado e que queira que nós o tragamos para si? E ele disse, bom, então, mas até quando é que este ciclo de violência vai continuar? Eu disse, não, eu tenho de mudar esta situação. E é por isso que eu tentei pensar num livro que li acerca da violência que vi, e escrevi um livro sobre o perdão depois com base nos 3 dias de prisão. Portanto, há uma série de lições que eu aprendi na Nigéria sobre como nós podemos utilizar os nossos ofícios como construtores da paz para conseguirmos trazer o diálogo e as negociações para esta violência. Na Nigéria tivemos também um comitê que era essencialmente cristão e que pertencia a uma comunidade muito pequena, e que havia uma mesquita que tinha sido destruída na altura. E quando essa mesquita foi destruída, ninguém sabia quem o tinha feito, e todos estavam ansiosos por saber quem o teria feito. E imediatamente entraram num frenesim, e
houve então uma intervenção do nosso Conselho e muitos membros foram treinados pela CAICID. E sei que muitos de vós sabem que a CAICID faz parte de muitos programas que têm a ver com a resolução de conflitos em África e no mundo. E, portanto, alguns destes colegas do CAICID falaram com os governos do sul, que estavam no sul da Nigéria, para perceber a raiz das razões pelas quais a mesquita foi destruída. E o objetivo era conseguirmos uma resolução duradoura para este conflito. E, por outro lado, tivemos também uma crise que se declarou na CEDEAO e, portanto, a Nigéria sofreu um golpe de Estado e nós tínhamos que, de facto, voltar a trazer a Nigéria para a paz. E foi necessária a intervenção dos líderes religiosos na parte norte do país, onde existe a maioria muçulmana, e esses líderes no sul do Níger, que também são muçulmanos, ajudaram a coordenar a intervenção da junta, do governo para conseguirmos ter então um entendimento pacífico para uma resolução para esta crise que estava a disputar entre o Níger e a Nigéria. Então, o que é que eu aprendi no meio destas coisas? Ora, para mim, o diálogo continua a ser a única opção que temos para conseguir a paz. E os organizadores dos diálogos de Mafra, eu quero agradecer sinceramente por nos oferecerem esta ferramenta poderosa de manutenção de paz em todo o mundo. Eu ontem ouvi os contributos feitos nesta reunião e fiquei muito tocado pela intervenção da Sara de Jerusalém, quando ela disse que estão, portanto, a fazer parte neste fórum do diálogo e que é muito importante são as mulheres. As mulheres são tão importantes para conseguir manter a paz. Mais uma vez, muito obrigado. E eu penso que nós temos que pôr o fim à violência requer a mensagem do diálogo.